alcançar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanto a forças amanhã, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o podem estar a sustentar. Dá-me tua certeza de que eu poder chegar a refletir nas asas da águia, a força do urso em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Muito bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez. Bom dia. Isso, mais calor humano. Precisamos. Gente, vamos dar início então a mais um trabalho aqui na Fraternidade, com o objetivo de alcançarmos conhecimento para melhorar nossa caminhada. Sempre foi assim, sempre será. Quanto melhores estivermos com sabedoria, nossos passos serão mais firmes e mais bem direcionados. Hoje nós temos nosso irmão Milton Maia. Tempão que eu não lhe vejo aqui na casa, alegria recebê-lo, né? Ele vai abordar um tema que a gente até que não mexe muito não, materialismo. Aqui não tem gente materialista mais, né? É tudo, já está espiritualizado, não é verdade? Não tem mais materialista, você vai falar à toa. Só tem espírito bom aqui. É isso aí, vamos dar início então, agradecendo a espiritualidade da casa, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, aos nossos guardiões, que direcionaram nossos passos hoje para essa casa. A gente esquece muito de agradecer aos guardiões, né? E se tem uma turminha que tem uma paciência danada para com a gente, é esses meninos anjos que nos guardam e nos protegem. Porque, por mais que eles tentam colocar a gente tropeça aqui, cai ali, desvia, sai correndo, foge. Né? Então os nossos anjos guardiões precisam ser relembrados todos os instantes, né? Vamos então agradecer, minha gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Milton, tenha bondade. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Eu estou me policiando para não falar boa noite. Que a gente tem as atividades mais à noite, então o hábito de falar boa noite. Mas que Jesus abençoe a todos nós, que possamos verdadeiramente estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração
vibrando no sentido de aprender sempre, de melhorar sempre, para ser mais útil, para viver uma vida mais ampla, uma vida que Jesus está nos chamando para viver. E eu peço a Jesus para ir na casa de todos nós e tirar de lá toda doença, toda perturbação, toda maldade, trazendo paz e harmonia entre os casais, trazendo paz e harmonia entre os irmãos, entre os familiares e principalmente os jovens casais. Pedimos a Jesus para fortalecê-los, para que tenham saúde, que tenham casa para morar, que tenham emprego e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos, cuidar deles, educá-los, fazê-los crescer em sabedoria e bondade, e quando chegar o fim desta vida, devolvê-los para Deus, ricos de bondade e de sabedoria. O nosso tema já foi comentado, que é sobre a questão do materialismo. Hoje em dia, essa palavra materialismo, materialista, é muito pouco usada, porque a língua mudou, a língua evoluiu. Então, no lugar da palavra materialismo e materialista, foram criadas outras palavras que especificam mais que tipo de materialismo existe, e que muitas pessoas estamos envolvidos nela. Então, o materialismo, hoje em dia, existe sob o nome da sensualidade, sob o nome da glutonaria, sob o nome do alcoolismo, sob o nome da dependência química, das drogas. Então, se nós formos analisar, o materialismo está mais vivo do que nunca, não é mesmo? E muitos de nós, graças a Deus, não temos mais essas prisões, não sofremos mais desse jeito. Mas se examinarmos a nossa vida, conforme a consciência que o Evangelho mostra para nós, ainda temos uma sombra de materialismo, quando perdemos largas horas de tempo assistindo programas inúteis na TV, no YouTube, no TikTok. Pessoas ficam horas e horas, como que hipnotizados, enquanto que o tesouro mais precioso que nós temos na nossa reencarnação, que é o tempo, está esvaindo na inutilidade. O padre Antônio da Paixão, padre português, que viveu no século XV, 1600 e pouco, inclusive ele, fugindo do rei de Portugal, esteve no Brasil durante um tempo. E ele escreveu uma página inesquecível, que fala justamente sobre o tempo. Não me lembro da página toda, mas as falas mais fortes dele é o seguinte: eu tive tempo a vida toda, e à toa, sem conta, perdi o meu tempo. Hoje sou chamado a prestar contas do tempo que perdi, e não sei como dar conta de tanta conta. Então, uma das coisas mais preciosas é o nosso tempo, e um dos vícios do materialismo estamos aí na inutilidade de pesquisas ociosas do TikTok, da internet, do YouTube, que é tão prazeroso, É como um encantamento da sereia, que nos encanta para depois nos matar. Lembra do encantamento da sereia?
quando Ulisses, o grande navegador grego, que viajava pelo mundo todo, chegou numa região onde as sereias cantavam tão lindamente que os marujos ficavam impressionados com a beleza do canto, com a voz, com a sonoridade, e esqueciam do barco. E aquele local era cheio de ondas traiçoeiras e de pedras e de rochas, e os barcos se espatifavam nas pedras, e na sequência os marinheiros eram devorados pelas sereias. Então o canto da sereia é justamente este, para nos encantar, nos fazer distrair do nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra. Mas existiu na Índia, vocês vão me permitir tomar um pouco d'água? Existiu na Índia um homem muito sábio, que ele se esforçou durante muitos anos para o desapego. Porque na Índia é o berço da cultura, da filosofia. Então esse sábio quis obter o título de o homem mais desapegado do mundo. Então ele determinou que ele teria só duas coisas na vida. Duas tangas. Tanga não é a tanguinha que vai para a piscina, não. É uma roupa um pouco mais comprida, porém tipo uma camisola, né, que era usual na época. Então ele só teria duas tangas. Enquanto uma estivesse lavando, a outra estava no corpo. Então ele ficou conhecido como o sábio das duas tangas. E ele viveu uma vida totalmente desapegado das coisas materiais. E ensinava isso. Mas ele tinha uma ponta de vaidade, porque ele queria provar para todo mundo que ele era o homem mais desapegado das coisas materiais que tinha na Terra. Então ele resolveu andar por toda a Índia para provar que os outros não eram tão desapegados das coisas materiais quanto ele. E ele conheceu vários e vários sábios, todos muito desapegados. Mas no final das pelejas, ele provou que ele era mais desapegado do que os outros. Quando ele ouviu falar que no norte da Índia, próximo às montanhas do Tibete, tinha um sábio guru muito desapegado, muitíssimo desapegado. Então ele, o peregrino das duas tangas, foi para lá, para conhecer a filosofia desse sábio guru e para testificar verdadeiramente se ele era tão desapegado ou até mais do que o próprio. E assim o fez. Chegando lá, depois de muitos meses de caminhada, de peregrinação, chegou neste reino. E ele ficou surpreso, porque tinha fabuloso palácio, jardins encantadores, criados, servos, que trabalhavam e serviam a todos. Chegando lá, ele pediu passagem, perguntou sobre o grande guru, que ele queria entrevistar-se com ele, e os servos diziam que o guru estava ocupado dando aula, ensinando desapego para os seus discípulos, no grande jardim central do palácio. Então, imediatamente, ele queria se dirigir até lá. Mas como era uma regra naquele palácio, que todo visitante, todo peregrino, ao chegar, recebesse um banho, comida, água, que descansasse um pouco. E assim, então, ele foi tomar um banho e aproveitou para trocar a tanga, que já estava muito suja. Ele mesmo lavou a tanga por ali, pôs para secar na janela do quarto onde estava hospedado, se alimentou, tomou seu banho, e, passado algumas horas, foi permitido a ele ir ao encontro do grande guru, que estava pacientemente no jardim central do palácio, rodeado de discípulos de todas as idades, ensinando
sobre o desapego. E esse sábio que chegou, o sábio das duas tangas, o peregrino das duas tangas, chegou e ficou de longe observando, tentando achar astutamente nas palavras do grande guru alguma coisa onde ele pudesse se apegar para poder derrubar aquela ideia de que ele era o sábio mais desapegado do mundo. Estava ali atentamente observando e prestando atenção e notou que os discípulos avidamente escutavam aquelas palavras, bebiam aquelas palavras encantadoras sobre o estoicismo, o desapego às coisas materiais. Para quem não sabe, o estoicismo é a mesma coisa do desapego às coisas materiais. Estoicismo é apenas uma palavra bonita, inventada pelos filósofos. E assim, observando atentamente, durante mais de meia hora, ele ficou prestando atenção, tentando achar uma brecha, onde ele pudesse levantar a voz e argumentar. E não encontrou nada. Mas ele ficou injuriado. Como pode um guru que se diz tão desapegado, vivendo em tanto luxo, um palácio soberbo, belíssimos jardins, cheio de empregados? Ele achou aquilo muito estranho, mas ficou atento, prestando atenção. Passado alguns minutos, o mesmo servo que o recebeu na portaria chegou gritando apavorado, gritando: ó grande guru, nos acuda, porque o palácio está em chamas, o fogo se alastra, o seu palácio está queimando. O guru ouviu, sorriu e continuou dando a sua aula, sossegadamente, sem nenhuma preocupação. Mas o peregrino das duas tangas, quando escutou aquilo, levantou de um salto e gritou: meu Deus, a minha tanga está queimando. E saiu correndo e gritando, porque ela estava lá na janela tomando sol. Peixoto: socorro, vamos, me ajuda a salvar a minha tanga, minha única tanga, está queimando, como é que eu vou fazer? Então, depois que a poeira baixou, o fogo foi controlado, aquele peregrino das duas tangas notou que verdadeiramente o guru era muito mais desapegado do que ele. Então nós achamos que muitas vezes o pobre que mora numa comunidade pobre é desapegado das coisas materiais, e o que o rico que vive numa casa muito boa, muito confortável, numa mansão, é tremendamente egoísta, é tremendamente apegado às coisas materiais. Porque os nossos 5 sentidos não vê além da matéria. Nós não vemos além da matéria. Porque se nós se verdadeiramente observássemos o caráter das pessoas, vamos encontrar muita humildade entre os poderosos e ricos, e muito orgulho e muita vaidade entre os moradores das comunidades pobres. E Emmanuel ensina para nós que humildade e desapego não é postura de corpo, não é roupa, não é aparência física. Mas humildade e desapego é postura de espírito. Muitas vezes a pessoa é dona de fortunas, mas na convivência com os outros, ninguém diz isso, porque não demonstra nenhuma soberba, nenhum orgulho, nenhum egoísmo e nenhuma vaidade. Enquanto que o outro pobre, vive numa comunidade pobre, em situação extrema, demonstra um egoísmo extremamente, uma vaidade extrema e um orgulho extremo. Então, nós vamos perceber nessa singela história que as aparências enganam, né? Bom, um dos objetivos principais do Espiritismo, segundo Allan Kardec traz para nós, na codificação espírita, é o combate ao materialismo. Mas não combater o materialismo nos outros, é combater o materialismo em nós. Mas esse combate não se faz com palavras, nem com agressão,
nem com contendas. Não. Esse combate é uma luta íntima. É um combate silencioso que acontece dentro de nós mesmos. Porque à medida que nós conhecemos a realidade da vida espiritual, naturalmente, sem que ninguém fique falando na nossa cabeça o dia inteiro, naturalmente, nós vamos perceber que o apego à matéria é apegar-se a ilusões. E nós vamos aprender no livro Nosso Lar, né? Inclusive os livros do André Luiz, todos os volumes dos livros de André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar, mostra para nós, com muita clareza, a realidade da vida espiritual. Como é a vida espiritual? Que muitos de nós não temos noção. Muitos de nós espíritas, inclusive, não sabemos como é a vida espiritual, como é a organização da vida espiritual. E quando lemos o livro Nosso Lar, do André Luiz, que é o primeiro livro da série de André Luiz, nós ficamos encantados. Porque tem governo, tem administração, tem trabalhadores, tem hospital, tem escolas, tem fábricas, tem transporte coletivo, público, tem o tratamento das águas, o tratamento do esgoto. Olha que coisa curiosa. Tudo isso tem nas cidades espirituais. Mas nós espíritas não sabemos, não porque a doutrina espírita não fala, não porque a doutrina espírita não explica, porque nós não lemos, nós não procuramos informação. Nos dizemos espíritas, e tantas e tantas vezes, damos espetáculo de apego às coisas materiais. Tantas e tantas vezes recusamos um pão a quem nos pede. Jesus disse: dá a quem te pede. Jesus não disse: dá tudo o que te pede, ou dá o quanto te pede. Jesus diz: dá ao que te pede. Então, sempre temos alguma coisa para doar. Um pãozinho, R$1, R$5, um pacote de arroz, sempre temos. E nós não podemos esquecer da contabilidade espiritual. A contabilidade espiritual é diferente da contabilidade física. Na contabilidade física, quanto mais dinheiro tem, quanto mais haveres a empresa tem, melhor a situação. Mas a contabilidade espiritual é diferente. Quanto mais doarmos, quanto mais ajudarmos, melhor é a nossa situação. Porque existe registro, presta atenção, tem registro de tudo que damos. Vocês sabiam disso? Tem registro, fichas registradas de tudo o que nós doamos. E verdadeiramente, o que é nosso, somente aquilo que doamos. Tem um caso antigo no meio espírita. Antigo. Uma senhorinha morava com o seu marido no pé da serra, numa comunidade muito distante do interior. Tiveram muitos filhos. Todos se casaram, mudaram para a cidade grande, para trabalhar nas fábricas, para educar os seus filhos, terem direito à escola. E ficou então na casinha os dois velhinhos. O marido extremamente bom, extremamente generoso, mas doente. Não aguentava mais trabalhar, ficava mais de cama. Ela, cheia de vitalidade, cheia de energia, cheia de saúde, mas extremamente miserável, extremamente apegada às coisas materiais. Não dava nada para ninguém, não ajudava ninguém. Certo domingo de manhã, ela resolveu preparar o almoço. Ela tinha uma horta que cuidava, que era um brinco,
cheio de verduras, couve, alface, cebolinha, salsinha. E ela resolveu fazer um guisado de chuchu com cebolinha e salsinha. Guardou a imagem? É bom ou não é? Para a gente que é mais velha é uma beleza, né? Para os mais jovens talvez nem tanto. Então, ela preparou, colheu a cebolinha lá na horta, e no interior não tem água potável dentro das casas. Normalmente é uma bica que canaliza a água que vem da serra e passa pela porta da cozinha, que é mais próximo da cozinha. Então ela foi lavar a cebolinha que ela apanhou na horta. Umas cebolinhas lindas. E ela, descuidada ali, lavando, pensando na vida, uma folha de cebola escapuliu. E começou a descer bica abaixo, justamente a folhinha mais bonita, mais vistosa. Ela tentou alcançar com a mão, se deslocou um pouco, mas ficou com medo de escorregar na lama, que normalmente é muito úmido, próximo às bicas. Ficou com medo de cair, e ela deixou então a cebolinha ir embora e falou em alta voz de revolta: vai embora, pelo amor de Deus. O tempo passou, ela fez o guisado, muito gostoso, almoçou com o marido. O tempo passou e um dia ela desencarnou. Como todos nós, ela também desencarnou. Pode ser materialista do jeito que for e pode ser espiritualista do jeito que for. Ninguém escapa da desencarnação, né? E ela desencarnou e ela acordou do outro lado da vida, numa caverna, uma caverna escura, úmida, cheia de gente. Então logo ela se levantou, ela achou que tinha ficado doente, que estava no hospital, numa clínica de repouso, uma coisa assim. Começou a conversar com as pessoas e ela observou que todos que conversavam com ela pensavam igualzinho a ela. Tinham as mesmas ideias, as mesmas opiniões, os mesmos palpites, todos munheca de samambaia. Nunca ajudaram nada para ninguém. Só que aquilo com o tempo foi ficando chato, porque ninguém conseguia sair de lá. As pessoas ficavam andando dias e dias, tentando achar abertura para sair da caverna, e ninguém conseguia sair. E ela começou a ficar aflita. E então, com o passar dos meses, ela começou a chorar e orar. Orou muito, pediu a Jesus: misericórdia, Senhor, me tira desse lugar, dessa caverna fria, úmida, escura. Estou convivendo com pessoas que eu não conheço, apesar da amizade que temos, mas são estranhas para mim. E depois de muitos meses de oração e de muito lamento, uma abertura se fez no alto da caverna. Uma mão iluminada desceu dentro da caverna, segurando uma folhinha de cebola. E disse para ela: minha irmã, as suas preces foram ouvidas, e Jesus se compadeceu do seu sofrimento. Procuramos para ver algum benefício que a senhora tivesse feito para alguém, para merecer este atendimento. E foi encontrado que um dia a senhora deu uma folhinha de cebola pelo amor de Deus. E aqui está, a única dádiva que a senhora tem. Peço à senhora, querida irmã, olha, os espíritos superiores tratam com o maior carinho, viu? Com o maior carinho. Pode ser o maior criminoso desencarnado, é tratado de irmão no maior carinho, na maior bondade. Querida irmã, segure aqui na folha de cebola, nós vamos puxar a senhora. Ela inicialmente não acreditou. Como pode? Eu, tão pesadinha, né? Vou ser tirado de dentro desta caverna por uma folha de cebola. Mas ela, cheia de vontade, correu, segurou. E para surpresa dela e dos outros também, ela começou a subir. E ela ficou exultante de alegria. Meu Deus, se eu soubesse, eu tinha dado mais folha de cebola. Poderia fazer um molho, seria mais garantido. Pois bem, assim que os outros viram que ela estava subindo, todo mundo ficou esperançado.
Todos correram, seguraram nas pernas dela, nos braços, na saia, na roupa, no pescoço, aquele monte de desencarnado segurou nela e começaram todos, por uma folha de cebola, quantos estavam saindo dos abismos. Mas mesmo nessa hora, o egoísmo falou mais alto. Ela pensou consigo: meu Deus, a folha de cebola é minha. Foi eu que dei. Foi eu que dei a folha de cebola, pelo amor de Deus. Agora vem esse povo aqui, depois de muitos meses de convivência. Agora vem esse povo aqui querer tirar proveito da minha folha de cebola. Então ela começou a sacudir: me larga, a folha de cebola é minha, só eu que vou sair, é eu que mereço, vocês não merecem. E sacode. O que aconteceu? A folha de cebola rompeu, botou todo mundo para dentro da caverna. Até neste momento, a nossa infeliz irmã foi egoísta, não é? Provavelmente vai levar mais um tempo, porque existe ainda na misericórdia divina as intercessões. Não é só o nosso mérito. Alguém poderá interceder por nós. Não é isso que nós pedimos na oração da Ave Maria? Rogai a Deus no céu por nós pecadores. Não é assim que nós pedimos? Nós pedimos a Maria de Nazaré para pedir a Deus para ter piedade de nós. Porque Maria de Nazaré tem merecimento, nós não temos. Está vendo como é que a gente quer ser privilegiado até nessa hora? Né? Mas isso é verdade. Quando a mãe ora por um filho: ó Jesus, meu filho está mergulhado nas drogas. Ó Jesus, a minha filha está namorando um sujeito muito esquisito. Eu não sinto nenhuma firmeza. Ajuda, Jesus, ajuda a tirar esse moço para longe. Ajuda o meu filho que está desempregado. Ajuda o meu sobrinho que está na cadeia, Jesus. Quando nós pedimos, isso se chama prece intercessória. Todas as preces são ouvidas. Escutai. Todas as preces são ouvidas, são registradas. Tem aparelhos no mundo espiritual que registra, documenta todas as preces. E aquilo é levado para uma junta examinar. Isso é na hora, recebeu, junta 2, 3 ali, analisa, já vai na chefia, pede o parecer positivo ou negativo para o atendimento. Mesmo aquelas que não são atendidas, por falta de merecimento, recebe uma ajuda, recebe um benefício. Talvez não receba a solução do problema, mas recebe um benefício. Então, orar um pelos outros. Quem ensinou isso? Orar um pelos outros? Quem ensinou? Ninguém ensinou? Todo mundo aprendeu sozinho? Quem ensinou foi o apóstolo Tiago. Confessai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Não sabeis vós que a prece do justo vale muito em seus efeitos? Já escutaram isso? Hein? A prece do justo vale muito em seus efeitos. E Jesus falou para os apóstolos, porque os apóstolos queriam afastar as crianças. Jesus estava ensinando, e as crianças encantadas, ficavam brincando. Criança sempre foi criança. Os velhos prestando atenção em Jesus, e os meninos subindo, pulando, gritando. E os apóstolos: sai daqui, menino, deixa o homem falar, sai daqui, sai daqui. Aí Jesus falou: calma, gente, tragam aqui os meninos. Porque daqueles que se fazem iguais às crianças, é que pertence o reino dos céus. Não sabeis vós que das crianças obtém-se o perfeito louvor? Quanto mais puro for o coração, mais forte é a prece. Mais rapidamente a prece é atendida. Então a prece das mães esvazia os infernos. Sabiam disso? As preces das mães esvaziam os infernos, esvaziam os abismos, porque o acolhimento se dá abundantemente.
Então, para o materialista, de maneira geral, a vida se resume a possuir coisas. A pessoa compra um carro, feliz da vida. Passa daí 6 meses, eu estou pensando em trocar. Ele é muito fraquinho. Na hora que vai subir o morro, ele quase esguela. Eu estou querendo uma máquina mais forte, mais potente. Nunca está satisfeito. A pessoa acaba de almoçar, aquela comida deliciosa, domingo de tarde, refrigerante, macarronada. Passa 2 horas depois, já está lá caçando coisas na geladeira. Ou seja, a matéria é insaciável. A matéria nunca está plenamente satisfeita. Nunca está plenamente contente. Então, tentar satisfazer os desejos, os apetites materiais, é alimentar o materialismo. Maria Dolores, a grande poetisa baiana, escreveu numa prece, a prece da filha que ia nascer. Ó meu Pai Celestial, eu rogo ao Senhor, para não deixar os meus pais me darem tudo que eu quiser, que eles não me transformem numa boneca de louça, que me seja negado as coisas para que eu aprenda a conformar com o que tenho, que eles exijam de mim o trabalho rotineiro da limpeza da casa, que eles exijam de mim os estudos e a dedicação, para que eu não me perca na juventude. Então, quem ama, educa. Não é esse o ditado? Isama Tibi, não? Itibisama? Isama Tiba. Quem ama, educa. Então, os pais que amam seus filhos se preocupam com eles. Não deixa ficar o dia inteiro na internet. Põe para estudar. Põe para trabalhar. Trabalho não mata ninguém. Jesus trabalhou como ajudante de carpinteiro. Vocês sabiam disso? Jesus ajudou como ajudante de carpinteiro. Jesus é conhecido também como carpinteiro, o filho do carpinteiro. Trabalhou. Então o trabalho vai fazer com que nós nos acostumemos com as coisas simples, com as coisas pequenas. Um picolé de frutas nos fará sorrir e dar pulos de alegria para aquele que está acostumado com coisas simples. Mas aquele que tem o Fausto, o banquete mais primoroso, passa a ser nojento. Nunca está satisfeito com nada. Então, o cultivo de prazeres efêmeros, criando necessidades que definitivamente nós não precisamos. Tem muita gente que diz, mas o nosso corpo precisa de álcool para fazer o metabolismo. Ora, meus amigos, o álcool que o corpo precisa, ele mesmo produz. Não sabe que o nosso intestino é o alambique? O nosso corpo também precisa de grafite, sabiam disso? O nosso corpo precisa de grafite suficiente que dê para fazer 6 lápis. Até hoje eu nunca vi ninguém comendo lápis, com essa desculpa. Não, o corpo precisa de grafite. Vou comer aqui pelo menos uns 2 lápis, que aí eu não vou passar fome de grafite, não é? Não sei se vocês já se repararam. Passamos às vezes por um boteco, tem lá um senhor sentado numa mesa, ele sozinho, e 10 garrafas de cerveja aberta. Ou seja, ele acabou de consumir 10 garrafas de cerveja. Se fossem 10 garrafas de água, será que ele conseguiria beber tudo? Não tem alguma coisa estranha? Vocês não percebem? Tem alguma coisa estranha. Por que o obsessor não gosta de água? O obsessor devia gostar de água, né? O obsessor devia gostar de carregar concreto, né? Carregar pedra. Seria uma beleza, as obras, não ia faltar servente de pedreiro, né? Mas o obsessor não gosta disso. O obsessor gosta de cerveja, gosta de churrasco, de carne, né? Maconha, cocaína, brigas, desavenças.
Eles se alimentam. Eles se alimentam não somente das substâncias que nós estamos alimentando, mas eles se alimentam principalmente dos nossos sentimentos, das nossas energias, das nossas vibrações. Então, uma das coisas que os obsessores mais gostam de fazer é pôr as pessoas para brigar. Põe o casal para brigar. Por qualquer coisinha o casal briga. Vai ficar pelo menos 30 dias sem conversar um com o outro. E nesses 30 dias, será o que acontece na vida íntima deste casal? Dá para imaginar? Então, são estabelecidas vícios, vinculações extraconjugais, que vai arruinar essa família. Os filhos e filhas, desde jovem, estarão sendo pressionados pelos espíritos obsessores a entrar pelo caminho do erro também. Então, o casal é o esteio da família. O casal precisa buscar Jesus, culto no lar, tomar passe, ler os livros, ler o Evangelho, participar da campanha do quilo, colocar os filhos na evangelização infantil, colocar os filhos na mocidade, na pré-mocidade. São medidas necessárias para salvar os nossos filhos, para salvar os nossos netos do mundo. Porque nós não somos do mundo. Presta atenção nisso. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Nós não somos criaturas materiais. Não tem um espírito encarnado em mim aqui, como muita gente pensa. Não, eu sou um espírito. E estou temporariamente encarnado. A minha origem, a nossa origem é divina. Nós fomos criados por Deus, nós somos espírito, nós não somos matéria. Estamos temporariamente na matéria para resgatar débitos, para aprender, e não para nos escravizarmos aos desejos, ao vício. É uma coisa estranha. As pessoas, muitas vezes, até matam para ficar ricas. Quem leu o livro de André Luiz, se não me engano, No Mundo Maior, viu o caso do avô, o senhor Cláudio Nogueira, o avô de André Luiz. A família de André Luiz, a família do avô de André Luiz, quando recém-casado, teve um filho, o Cláudio. Muito bem de vida, a família, empresários. Então, naquela época dos anos 30, anos 20, por aí, era muito comum eles irem na roça, arrumavam uma menina para ficar dentro de casa, para cuidar da casa, para fazer comida, para cuidar dos filhos, do casal. E em troca dava ali roupa, dava cama, dava remédio, criava como filha. O tempo passou e os pais do Cláudio desencarnaram. E no processo e os pais deixaram a moça que criou o Cláudio, que cuidou deles, como herdeira também. Era para a herança ser dividida entre os dois. Mas o Cláudio, já adulto, movimentou advogados, corrompeu juízes e excluiu a já idosa, do testamento. Então, ela foi inclusive banida. E ela foi, isso aconteceu no Rio de Janeiro, ela foi por aqueles bairros mais pobres para trabalhar noutra casa de família. Ismália, o nome dela. Ismênia, o nome dela. Então, o tempo passou e o avô de André Luiz continuou vivendo do mesmo jeito. Quando desencarnou, ele estava num lugar no mundo espiritual chamada Limiar das Cavernas. É um dos lugares mais terríveis do mundo espiritual. E o André Luiz, já desencarnado, foi levado a título de instrução neste ambiente. Chegando lá, adivinha quem que ele viu? O próprio avô, Cláudio.
O Cláudio, muito rico, amava demais o netinho, o André Luiz, pagou para ele o curso de medicina, se fez médico. O André Luiz, desencarnado, quando viu aquilo, começou a chorar. O avô dele, Cláudio, que viveu na Terra em busca do dinheiro, em busca da riqueza, em busca das coisas materiais, estava mergulhado com uma grande quantidade de outros homens também, dentro de um lago cheio de fezes, mas aos olhos deles, aquilo não eram fezes, aquilo era ouro em pó. Então eles falavam, olha, está ventando, cuidado, segura para o vento não levar o ouro. Eles viviam falando baixinho para ninguém descobrir o lago de ouro, a piscina de ouro em pó que eles descobriram. O André Luiz quis tirar o avô, quis pedir para socorrê-lo. O orientador disse, não, André, não fala nada, porque ele vai reconhecer sua voz. Fica calado, nós vamos ajudá-lo, mas agora não tem condições. Então eu vou encurtar a história. A Ismênia já tinha desencarnado e estava encarnada, morando numa casinha pobre, no bairro do Bangu, lá no Rio de Janeiro. E ela trabalhava numa fábrica de tecidos que tem lá. Dizem que essa fábrica tem lá até hoje, até recentemente tinha essa fábrica de tecidos. E ela estava na idade de casar-se. A equipe espiritual procurou por ela durante a noite e disse, Ismênia, nós estamos precisando de sua ajuda, Ismênia. Tem alguém que precisa reencarnar para sair do sofrimento. É alguém que te deve muito. Mas por pior que seja, por caridade, aceita ele. Se você aceitar ele, Ismênia, nós vamos te ajudar. Fala para nós, o que você está precisando, o que você quer? Ela ficou envergonhada, isso foi fora do corpo físico, ela estava sonhando. Ela disse, eu amo o Gilberto. Gilberto era um pedreiro. Eu amo o Gilberto, mas nós não temos casa para morar. Eu ganho muito pouco lá na fábrica de tecidos. A equipe espiritual disse, nós vamos ajudar você, viu? Se você prometer que você vai receber. Quem é? Vou te levar, vou trazer ele aqui. Quando trouxe lá, ela ficou apavorada. Porque a mente dela lembrou de quem era o Cláudio, era o irmão adotivo dela. Ela disse, meu Deus, mas é muito difícil. Eles disseram, não tenha medo. Ele está modificado pelo sofrimento. Nós vamos acompanhar a reencarnação dele todos os dias. Nós vamos proteger você, proteger Gilberto, e vocês vão ter condições de recebê-lo e de cuidar dele. Ela corajosamente aceitou. Poucos meses depois, ela estava grávida, casada, grávida, morando numa casinha que o Gilberto conseguiu fazer. As coisas foram se encaminhando. E recebeu como seu primeiro filho o milionário Cláudio Nogueira. E o Cláudio Nogueira, nesta reencarnação, como filho da sua irmã adotiva, Ismênia, filho do pedreiro, provavelmente também seria um pedreiro, quando ficasse adulto. Então, a posição social nossa varia demais. Tem pessoas que matam, que roubam, que põem fogo, que destroem, para ficar um pouco mais rica. Rica materialmente falando. Nas empresas, tem pessoas que dão rasteira nos outros, promovem intrigas, promovem desavença entre os colegas, até chegou ao ponto de acontecer a demissão daquele que estava impedindo o crescimento dos outros. Então a matéria, os desejos materiais, podem trazer muito sofrimento, porque o apego à matéria traz junto de si um peso enorme. É como o condenado preso pela corrente, na ponta da corrente tem ali uma bola de ferro, ele não consegue nem sair do lugar.
E isso vai repercutir, enquanto ele não resgatar esse débito. O que acontece com Cláudio Nogueira? O Cláudio Nogueira, na sua futura reencarnação, teria que conquistar o alimento, as condições básicas da vida, com lutas e muito sacrifício. E ele, que havia recebido tudo de graça dos pais, poderia ser um médico, um cientista, um grande empresário, gerar benefícios para todo mundo. Mas, pelo visto, a única caridade que ele fez foi pagar o curso de medicina para o neto, que é o André Luiz. Essa é a história verídica. Está lá no livro Nosso Lar, está lá no livro No Mundo Maior, que todo mundo aqui já deve ter lido. Eu estou apenas relembrando. Não é verdade? Todo mundo já leu, não leu? Já mesmo? Não, devia ler, né? Ainda dá tempo. Né? O mundo não acabou ainda, né? Temos tempo para ler, mas não podemos deixar para depois. O Emmanuel fala que o depois é uma estrada longa que leva a um lugar chamado... Ninguém conhece esse ditado do Emmanuel? Levado a um lugar chamado... Nunca. O depois é uma estrada longa que leva para um lugar chamado nunca. Vocês lembram da parábola dos dois irmãos? O pai tinha uma propriedade que fez uma grande plantação. Tinha o pai e 2 filhos. Ele disse para um dos filhos: meu filho, vai trabalhar na lavoura para mim, que hoje eu não posso. Ele disse: pode deixar, papai, eu já vou. As horas passaram e ele não foi. Então o pai pediu para o outro: filho, vai na lavoura hoje, porque hoje eu não posso. O filho disse: não, papai, eu também estou muito cansado, eu não vou. Mas ele ficou com a consciência pesada e acabou indo e trabalhou o dia inteiro. A pergunta de Jesus é: qual dos dois fez a vontade do Pai? O que falou que ia fazer ou o que falou que não ia fazer? Então, muitos de nós estamos dentro da igreja. Muitos de nós estamos dentro do templo. Alguns usam até a roupa, a batina do sacerdócio. Mas é como o filho que diz que vai fazer e não faz. Muitos outros nunca entraram na igreja. Muitos outros têm vergonha da convivência da vida religiosa, porque se consideram um pecador, mas sempre está fazendo bem. Cumpre com seus deveres dentro de casa, sempre ajuda o necessitado. Então esse é o que falou, que não ia e foi. Então, o que faz a vontade de Deus é o que age, não é o que fala que vai agir. E aconteceu no Kuwait. Para quem não conhece, o Kuwait fica lá na Península Arábica. Um lugar seco, desértico, que na época de Jesus era extremamente pobre. Porque naquela época ninguém sabia que utilidade que tinha o petróleo. Hoje todo mundo sabe, né? Então lá hoje o petróleo deixou o país rico. Mas na época de Jesus a pobreza era muito grande. E Jesus pediu para os apóstolos: eu quero que vocês tragam aqui para mim, escolham para mim, um representante desta região do Kuwait, para que eu instruí-lo pessoalmente sobre o trabalho do cristianismo. Isso aconteceu no mundo espiritual. Então, durante o sono físico, os trabalhadores de Jesus foram em várias cidades do Kuwait. Trouxeram ministros da igreja anglicana, ministros da igreja presbiteriana, várias e várias religiões. E trouxe também um pobre peregrino que fazia um trabalho de assistência social. E chegando lá, aquele mundo de gente, tudo usando as roupas, os paramentos religiosos, cheio de símbolos, de roupas, conversando entre si. E aquele beduíno ficou tão sem graça, porque ele estava com o cabelo despenteado, a barba por fazer, a roupa encardida, respingada de sangue. Ele ficou num canto, só escutando, sem saber o que estava fazendo ali.
Isso foi durante o sono físico. Para ele era um sonho, mas era uma reunião que estava acontecendo no mundo espiritual. Então eram os trabalhadores de Jesus e entrevistaram a cada um deles. O que você faz? Qual que é o seu nome? Qual o trabalho que você faz de assistência social? E todos foram declinando seus títulos, seus poderes, sua capacidade. E quando chegou lá no beduíno, eles perguntaram: qual é o seu nome? Benjamin Benaqui. Pois não, qual que é o seu trabalho? Olha, eu não sei. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho nenhum trabalho, eu não sou de nenhuma igreja. Eu não pertenço a igreja nenhuma, não pertenço a templo nenhum. Eu acho que vocês enganaram quando vocês me trouxeram aqui. Aí os trabalhadores de Jesus ficaram meio sem graça, né? Aí o Benjamin continuou falando: olha, o que eu faço lá, eu moro num lugar muito pobre, onde tem muito roubo, muita criminalidade, e eu ajudo as caravanas a se deslocarem no deserto, porque nessas caravanas tem muita gente doente, tem muitas crianças subnutridas, então eu trato da ferida. Você pode ver que minha roupa ainda está respingada de sangue e de pus. Então eu trato deles, cuido deles, ajudo para que eles possam fazer a viagem com segurança. Mas aqui entre nós, eu acho que vocês me pegaram a pessoa errada. Eu não tenho nada a ver com esse povo aqui, tudo com esses dignos representantes das organizações religiosas. Os apóstolos anotaram tudo que ele falou e levaram dentro de uma sala todas as anotações para mostrar para Jesus com qual Jesus escolheria para conversar, para dar diretrizes para o trabalho do cristianismo naquela região. Passado daí alguns minutos, as portas se abriram e um trono escrito na cabeceira dele: Benjamin Benaqui. Ele foi o escolhido para conversar com Jesus. Então, título de espírita, título de cristão, título de ateu, título de evangélico, título budista, maometano, isso não resolve nada. Isso não abre as portas do céu para ninguém. Jesus foi claro: toda vez que deres um copo d'água que seja a um necessitado, é a mim que está dando. Um copo d'água que seja. Toda vez que vestires o andrajoso, é a mim que está vestindo. Toda vez que alimentai o faminto, é a ele que nós estamos alimentando. E nós vamos encontrar Jesus, não é nos altares bordados de ouro. Nós vamos encontrar Jesus na penitenciária, é nos hospitais, é na comunidade pobre, onde campeia a miséria e a fome. É lá que Jesus está. E é lá que Ele espera por nós. É lá que Ele espera por nós. Porque Jesus disse no Evangelho que a seara é grande. Os problemas do mundo são enormes. E poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceareiros. E Ele, a exemplo do Senhor da vinha, vem todas as horas do dia nos chamar para trabalhar na vinha. E o mais bonito de tudo, mesmo aquele que chega na última hora, mesmo aquele que trabalha apenas 1 hora por dia, recebe o mesmo tanto dos outros, recebe as mesmas bênçãos, recebe a mesma ajuda. Se nós queremos ser ajudados, nós precisamos ajudar. Agradeço a todos vocês por me ouvir e peço a Jesus mais uma vez ir na casa de todos vocês, tirando de lá toda doença, toda perturbação, toda maldade, trazendo paz entre o casal, entre os irmãos e os jovens casais, que possam ter emprego, que possam ter saúde, que possam viver felizes,
que possam receber os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o final dessa vida, devolver a Deus os filhos dele, cheios de sabedoria e de bondade. Muito obrigado a todos. Gente, nós agradecemos ao nosso irmão Milton. Só não gostei de uma coisa que ele falou. Falou que nós vamos morrer. E eu não vou, não. Vou deixar tudo meu aqui para os outros. Vão andar no meu carro. Viver na minha casa. Vestir minhas roupas. Ah, não, isso não. Hein, até meu radinho que eu adoro tanto. Mas é isso mesmo, né? Daqui a um tempo, tem outros morando na nossa casa, tem outros andando no nosso carro. E é isso aí, a gente precisa preparar. Ô, gente, foi muito bom a gente ouvir isso, porque auxilia na nossa caminhada. Quantas vezes a gente briga por tão pouca coisa? Toma algumas decisões tão absurdas, com conhecimento que a gente já tem, né? Às vezes desespera por alguma coisa assim que, gente, tem certas coisas que precisam sair da nossa vida. E a gente às vezes fica meio atordoado. Vamos levar esse conhecimento, vamos degustá-lo, né? Vamos repensar essa 1 hora de meditação aqui. É fantástico, porque essas palavras do nosso irmão vão ficar repercutindo nos nossos corações, e nos atos dessa semana a gente vai colocando cada coisa no lugar e vai direcionando e gravando no coração, melhorando nossa caminhada, melhorando nossa vida. Agora é só agradecer, né? O passe será dado agora, logo após a prece. Agradecer a espiritualidade que esteve conosco, agradecer nosso irmão Milton, convidando-o para voltar mais vezes, né? Tem muita vaga aí. E lembrando sempre, gente, aqui a reunião de sexta-feira, 19 horas e 45 minutos, toda sexta-feira, o Evangelho e Vivência do Amor e Caridade, o estudo do livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro Espiritismo, em consonância com o livro dos Espíritos e os Missionários da Luz e as Obras Básicas. É um estudo constante, né? E vale a pena estar aqui. Vale a pena continuar essa busca. No mais, pedido sempre a gente tem, né? Estamos precisando de tarefeiro, né? Com esse calor é bom trabalhar, que aí a gente vai fazer o que o francês falou, é bom suar, não é isso? Então, estamos precisando de tarefeiro em todos os departamentos. A gente está precisando de angariar mais alimentos para as cestas básicas no final de ano. Enfim, tem muita atividade que estamos precisando de pernas, braços, corações abertos para a tarefa. Vamos agradecer então ao irmão Miramês, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, e a espiritualidade que nos acompanhando, não esquecendo os nossos anjos guardiões, que eles continuam tendo paciência com a gente, né? Continuem tendo paciência com a gente. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa caminhada. Que assim seja. Muita paz a todos.